Fala galera do canal Ajuda aí, sejam bem-vindos à primeira parte da resolução de exercícios de centro de massa e colisões. Nessa primeira questão ele diz que existem três partículas e apenas duas possuem as suas coordenadas cartesianas e pergunta qual seria a posição da terceira partícula para que o centro de massa do sistema possuísse essas coordenadas, ou seja, colocando os dados de forma mais visível para a gente, quais seriam essas duas coordenadas x3 e y3 para que o centro de massa do sistema seja esse? Primeiramente, vamos colocar os pontos que a gente tem no plano cartesiano para facilitar. Então, nós teríamos que a primeira partícula está negativa no eixo x e positiva no eixo y, a segunda estaria positiva no eixo x e negativa no eixo y, e o centro de massa estaria negativo tanto no eixo x quanto no eixo y. E vamos fazer isoladamente, ou seja, primeiro a gente faz em relação ao eixo x e depois a gente faz em relação ao eixo y. E como ficaria? A fórmula para achar o centro de massa, eu já dei na aula teórica, seria a massa vezes a sua posição, somando todas as partículas, dividido pela massa total. Ou seja, substituindo os valores, o que a gente vai achar na questão é esse x3 aqui, ó, já que a gente sabe as três massas, as duas posições das duas partículas, a massa total e o centro de massa em relação ao eixo x, que é esse aqui, ó. Então, fazendo uma continha simples, a gente vai encontrar aqui o x3, ou seja, a posição x da partícula 3 é menos 1,5 metro, ou seja, está um pouquinho depois aqui da terceira partícula em relação ao eixo x. Então, agora a gente faz em relação ao eixo y, só que agora a gente vai multiplicar pelas coordenadas y, que foi dado na questão, ou seja, 0,7, que é do centro de massa, as massas 2, 4 e 3, e agora o y3, que é da partícula 3, que é o que a gente quer achar. Então, de novo, fazendo a multiplicaçãozinha, ou seja, multiplica esses dois termos, depois soma, depois multiplica esse pelo 0,7, passa esse aqui para o outro lado da igualdade, a gente vai encontrar que o y3 vai ser igual a menos 1,43 metros. Então, essas são as duas coordenadas da partícula 3 para que esse sistema de três partículas possua um centro de massa nessas duas aqui, ó. Tranquilo? E nessa segunda questão, ele diz o seguinte: um automóvel de 1.000 kg está parado em um sinal de trânsito. No instante que o sinal abre, o automóvel começa a se mover com uma aceleração constante de 4 metros por segundo. No mesmo instante, um caminhão de 2.000 kg, movendo-se no mesmo sentido com a velocidade constante de 8 metros por segundo, ultrapassa o automóvel. Qual a distância entre o centro de massa do sistema carro-caminhão e o sinal de trânsito em 3 segundos? E qual a velocidade do centro de massa nesse instante? Uma dica que eu dou, sempre desenhe todos os dados da questão do enunciado. Tire do enunciado porque isso vai facilitar o seu entendimento. E sempre, qualquer questão, isso sempre ajuda. Ou seja, nós temos um momento inicial t0, que o sinal foi aberto. Quando o sinal abriu, o carro vai começar a se locomover e o caminhão já está se deslocando com uma velocidade constante de 8 metros por segundo. E após 3 segundos, o carro vai ter um certo deslocamento, porque ele vai se locomover com aceleração constante de 4 metros e o caminhão com velocidade de 8 ainda. Então o que ele pergunta é o centro de massa que vai estar aproximadamente entre essas duas partículas, qual seria essa distância e qual seria a sua velocidade. Então, deixando o desenho esquemático aqui para facilitar, a gente vai primeiro achar a posição das duas partículas, que é o que nos interessa agora. Ou seja, qual seria o ΔS do carro? A fórmula utilizada seria S igual a S0 mais V0t mais até ao quadrado sobre 2. Sabendo que a velocidade inicial é igual a zero, então essa parcela aqui vai ser anulada. Então, isolando o S0 aqui, ou passando por outro lado da igualdade, nós teríamos que o ΔS é igual a até ao quadrado sobre 2. Como esses dois dados foram dados na questão, então a gente encontra que o ΔS do carro é 18 metros. E agora do caminhão. Essa fórmula aqui vai se aplicar ao caminhão, ou seja, S é igual a S0 mais VT. Então, passando o S0 para o outro lado, a gente tem que o ΔS é velocidade vezes o tempo, ou seja, 8 vezes 3, 24 metros. Então, essas são as duas posições do carro e do caminhão. E aplicando agora a fórmula, ou seja, o centro de massa das duas partículas são as suas massas, multiplicado pelas suas distâncias, dividido pela massa total, ou seja, substituindo os valores,
nós vamos encontrar aqui em 1000, que é a massa do carro, vezes 18, que foi a posição que a gente encontrou, mais 2000 vezes 24, que é a massa do caminhão, vezes a posição do caminhão, dividido por 3000, que é a massa total do sistema, 1000 mais 2000. Então a gente vai encontrar que o centro de massa desse sistema estará em 22 metros no instante de 3 segundos. E para deixar ele aqui de lado, e para achar qual a velocidade do centro de massa nesse momento, a gente tira a posição da fórmula e coloca a velocidade. Ou seja, qual seria a velocidade V1 e V2, que aí sim a gente vai encontrar a velocidade do centro de massa. Ou seja, substituindo os valores, vamos encontrar aqui 1000 vezes 12, que é a velocidade do carro em 3 segundos, mais 2000 vezes 8, que é a velocidade do caminhão constante, dividido por 3000. Então essa será a velocidade do centro de massa no instante T3, 3 segundos. Então foi determinada a posição do centro de massa e a sua velocidade. Então é isso aí, galera, esse vídeo foi breve. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, deixa um joinha no vídeo porque isso ajuda muito. Inscreva-se no canal para acompanhar esse vídeo e os próximos. E até a próxima.